Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos pensar no tema Desça da Árvore. Muita gente conhece a parte da história de Zaqueu em que ele sobe numa árvore, numa figueira brava, num sicômoro. Árvore, segundo os estudiosos, nativa da África e naturalizada em Israel e Egito. Uma árvore que pode crescer bastante e de folhas verdes escuras em formato de coração. Essa parte da história de Zaqueu está em Lucas 19, versículos 1 a 10, que eu leio aqui para os irmãos. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Essa história, meus irmãos, contém muitos elementos bem interessantes. Vejamos alguns deles. Primeiro, Zaqueu era um publicano, o chefe deles em Jericó. Um publicano era um cobrador de impostos para o Império Romano. Então esse é o primeiro elemento interessante. Segundo elemento interessante, meus irmãos, Zaqueu era um publicano em Jericó. Segundo Buckland, em o Dicionário Bíblico Universal, havia duas espécies de publicanos. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, e os publicanos delegados por estes em cada província. Zaqueu era um publicano em Jericó, o chefe dos que estavam em Jericó. E Jericó era uma cidade de certa importância e por onde circulava muita riqueza. A produção e exportação do bálsamo, usado, dentre outras coisas, na cura de feridas, por exemplo, era centralizada em Jericó. Então Zaqueu era um publicano ali naquela cidade. Uma cidade que havia alcançado uma certa prosperidade. O terceiro elemento interessante é que Zaqueu, por ser publicano, não era bem quisto pelo povo em geral de Jericó, porque um publicano, como eu já disse, era um cobrador de impostos. Acontece que eles tinham fama de ser ladrões, extorsionários, e por isso eram odiados pelos judeus. Não é assim também com os políticos corruptos de hoje? O povo brasileiro em geral não gosta deles, né? Qual é a vontade do povo brasileiro, senão que eles sejam presos e tenham seus bens, frutos da corrupção, confiscados? Então assim era Zaqueu lá em Jericó. Quarto elemento interessante é que Zaqueu, sendo chefe dos publicanos em Jericó, e sendo Jericó uma cidade por onde circulava certa riqueza, naturalmente era muito rico. Zaqueu era muito rico. Bem, meus irmãos, tudo isso e outras coisas mais que poderíamos destacar são bem interessantes, entre aspas. Mas o mais interessante, pelo menos para mim, nessa história, é como Zaqueu subiu na árvore e como desceu. Como é que Zaqueu subiu na árvore? Zaqueu subiu na árvore, meus irmãos, provavelmente como um curioso. Ele queria ver Jesus, aquela personalidade que tanto alvoroço estava causando por onde passava, por causa dos seus ensinamentos e das maravilhas
que ele operava. E como é que Zaqueu desceu? Pelo texto aí nós vemos que Zaqueu desceu como um homem que estava disposto a renunciar o que preciso fosse e entregar-se completamente à vontade de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje em dia há muitas pessoas com atitudes semelhantes a de Zaqueu ao subir na árvore. Semelhantes em relação a Jesus, né? Atitudes semelhantes em relação a Jesus. Pessoas que, de certa forma, se aproximam de Jesus, mas por motivos outros que não uma verdadeira fé nele. Então, a gente curiosa, como provavelmente era Zaqueu, há gente, muita gente que tem certa simpatia por Jesus, como Nicodemos, antes de compreender que era-lhe necessário nascer de novo. Há muita gente que tem interesse por aquilo que Jesus lhes pode oferecer, como as pessoas em João 6, né, que foram atrás da comida que perece, e como os 9 dos 10 leprosos curados por Jesus, os 9 que não voltaram para agradecer. E há aqueles que parecem estar perto de Jesus quando na verdade estão bem longe. Podem ser até líderes de igrejas, mas o seu interesse é, entre aspas, roubar as ovelhas, como Judas Iscariotes, que estava perto de Jesus, mas o interesse dele era roubar. E quanto a esses, meus irmãos, não nos faltam alertas na Bíblia, sendo algum deles 2 Pedro 2, versos 1 a 3, que diz assim que naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual. E por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Em Mateus 24, verso 24, nós lemos que se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Então são pessoas que aparentemente estão próximas de Jesus, quando na verdade não estão próximos, mas com interesses outros que não o próprio Senhor Jesus. Ser como esse Zaqueu, meus irmãos, o diante da conversão, é extremamente perigoso e prejudicial. É preciso ser não como o Zaqueu que subiu na árvore, mas como o Zaqueu que desceu. Não como o Zaqueu que subiu, porém como o Zaqueu que desceu da árvore. Um Zaqueu verdadeiramente convertido, totalmente consagrado a Jesus e totalmente despojado, desprendido de tudo, se e que necessário for, por amor a Jesus, para seguir a Jesus. Você quer ter uma vida em abundância? Aquela que Jesus disse que veio para nós termos? Então você tem que fazer como Zaqueu. Tem que descer da árvore do jeito que Zaqueu desceu, sendo como Zaqueu se tornou quando desceu da árvore, no momento em que ele desceu da árvore. Então, desça da árvore. Quer ter uma vida em abundância? Faça como Zaqueu. Desça da árvore. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Amém.